Olá, sou Fábio José de Queiroz, sou professor do Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. Estou aqui para abordar um tema: os 30 anos da extinção da antiga União Soviética. Precisamente há 30 anos terminava o que Eric Hobsbawm designou de breve século XX. E os fatos que desencadearam o fim da União Soviética constituem as evidências que marcariam essa mudança. Essa mudança que é uma mudança de etapa no campo da história. Pretendo, por meio de alguns breves programas, pense inicialmente em 3 programas, recuperar historicamente o significado desse acontecimento, que passadas 3 décadas, ainda desafia a capacidade de análise de historiadores e militantes comprometidos com a causa socialista. Neste primeiro programa, a ideia é tentar responder a seguinte pergunta: o que aconteceu na União Soviética? Ou como queira, URSS, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, parte da hipótese de que o fim da URSS, da URSS e a restauração capitalista são 2 lados de uma mesma medalha, aproveitando que nós estamos em tempos de Olimpíada. Tomando como referência não apenas a URSS, mas o leste europeu, há de se constatar que a restauração do capitalismo não constituiu um episódio qualquer, um fato isolado, perdido, sem nexo, mas um processo de média duração, digamos assim, um processo articulado que se consolidou no começo dos anos 1990. Durante cerca de 2 décadas, a burocracia que controlava a União Soviética, controlava os estados operários, burocráticos do leste europeu, essa burocracia ela adotou medidas que progressivamente debilitaram os pilares da economia social. A dependência financeira, a dívida externa, que se tornou algo novo para a União Soviética, por exemplo, e a entrada em cena do FMI foram partes desse movimento contraditório, cujo corolário foi o retorno dos estados do leste europeu, e notadamente da União Soviética, à condição de países capitalistas. O salto qualitativo, ele só aconteceu quando o imperialismo se armou de uma política consciente, deliberada, com o objetivo de recapturar esses estados para o circuito regular do capital. Ao mirar unicamente nas primeiras medidas regressivas, que correspondem aos anos 1980, em alguns casos até mesmo a década anterior, quem faz isso subestima o lugar da política imperialista e o salto de qualidade que isso representou para a contra-revolução econômica e social.
a burocracia comandou. De dentro do Estado operário, essa burocracia, ela comandou o processo. Mas o imperialismo, inicialmente de fora, pouco a pouco, o imperialismo se apoderou das rédeas do movimento. Um movimento restauracionista que, de certo modo, estava em curso. No caso da União Soviética, a hipótese que levanto, uma hipótese inicial, é que a propriedade estatal da indústria, da terra e do comércio sofreu o ataque definitivo, letal, na dobra dos anos 1980 para os anos 1990, nessa passagem, nessa transição, nessa dobra. Quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, e a URSS desapareceu em 1991, o movimento de restauração capitalista tinha se iniciado há alguns anos. Ter se iniciado, no entanto, não é igual a ter sido concluído. Sequer o mesmo de ter se desenvolvido. Em resumo, os anos 1990, notadamente a sua primeira metade, correspondem ao período de desenvolvimento e conclusão do processo restauracionista. A restauração, ela liquidou a planificação econômica. E a planificação econômica era um dos pilares da economia soviética. A liquidação de um dos pilares fundamentais da existência do Estado operário coincidiu, e não havia como não coincidir, com a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os últimos planos quinquenais, porque era assim que funcionava há décadas, planos quinquenais válidos para um período de 5 anos, os últimos planos quinquenais, o 10º e o 13º, esses foram os últimos planos quinquenais aplicados na antiga União Soviética, eles corresponderam a um intervalo de tempo que vai, primeiramente, de 1986 a 1990, e depois um que vai praticamente se limitar ao ano de 1991. 1991. Acompanhando o enfraquecimento e dissolução da União Soviética, o último plano ele durou menos do que míseros 365 dias. Sucede que o penúltimo plano já encerrava aspectos declaradamente restauracionistas. O princípio da descentralização representou o corredor pelo qual avançou celeremente o processo restauracionista. Na esteira do 10º documento de planificação, afloraram os ataques às empresas estatais e se estabeleceu o que eu vou chamar aqui de princípio mercadológico do autofinanciamento. Quando veio o derradeiro plano, aquele que eu chamei de o mísero, o anterior havia realizado o trabalho sujo de preparação. É uma ilusão supor que essa é uma obra de alguns meses, de alguns poucos anos, 5, 6 anos. As primeiras medidas nessa direção, no caso da URSS, são anteriores a 1986, ainda que sofram um incremento a começar desse trágico ano de 1986, sob a direção, sob o signo dramático do Gorbachev no governo.
Mas insisto, esse movimento contra-revolucionário de restauração do capitalismo só irá se consolidar nos primeiros anos da década de 1990. Nessa década, a restauração capitalista com democracia burguesa se impõe de modo triunfante em todo o lado oriental da Europa. A política do imperialismo, a serviço da restauração, ela torna-se então vitoriosa. Vitoriosa. A boa notícia da última década do século XX, a queda do stalinismo como aparato mundial concentrado e centralizado, é acompanhada de uma contradição de ferro. O retorno de uma parte significativa da humanidade. O retorno dessa parte significativa da humanidade ao regime social capitalista. Essa contradição traz em si uma resultante trágica. A década de 1990 afirma a suspensão do socialismo como ideologia e essas fortalezas que eram os estados operários. Com o stalinismo, não só se revelou deseducativo, teórica e politicamente, como ensejou o emprego de um método, a meu ver, estranho ao marxismo, no qual, de modo consciente, se atribuiu aos que adotaram uma posição de defensismo revolucionário, ou seja, defesa incondicional do Estado operário, ainda que degenerado, a pecha de que esses embelezavam o stalinismo. Em relação ao stalinismo, a estratégia do marxismo consequente sempre foi de enfrentá-lo. E a esse respeito, não há qualquer ressalva. Mas no que concerne ao Estado operário, a estratégia correta era defendê-lo. Defendê-lo como progressivo. Defendê-lo como uma vitória tática da Revolução Socialista Mundial. O Leon Trotsky, antes de ser assassinado por um agente do Stalin, ajudou a elaborar o programa da Revolução Política. Revolução Política. O que significa que está implícita aí a defesa das bases sociais de outubro, da Revolução de Outubro. Bases sociais essas estavam no Estado, daí a expressão Estado operário. Então, o Trotsky, antes de ser assassinado, ele ajuda a elaborar o programa da Revolução Política, que era um programa contra a burocracia e não contra as bases sociais do Estado. E esse programa era a plataforma necessária para responder e superar a contradição dos estados operários burocráticos ou burocratizados. De fato, o trotskismo tinha um prognóstico e um programa em relação ao leste, mas as coisas aconteceram de outra maneira e, evidentemente,
sem o seu programa. Sem o seu programa. No caso do nascente europeu, né, o leste europeu, as mobilizações antiburocráticas, pelo menos no primeiro momento, não se apoiaram em uma plataforma programática, digamos, cristalina. Cristalina. Muito menos no programa trotskista. Ainda que no caso do último, as demandas democráticas das massas coincidissem com algumas de suas, digamos, formulações. A fraqueza absoluta do trotskismo como alternativa política fez com que a lacuna fosse preenchida pelas bandeiras da democracia burguesa contidas no programa imperialista da restauração e no discurso de setores da burocracia já devidamente adaptados à estratégia de retorno ao capitalismo. A glasnost do Gorbachev não era o programa da revolução política, como alguns chegaram a acreditar ingenuamente. Era o programa da reação democrática. Do mesmo modo que a perestroika era a expressão programática da vaga restauracionista já em curso, ainda que discretamente, ainda que modestamente. As massas que se levantaram contra o Estado burocrático, contra as penúrias de uma economia em declínio, essas massas progressivamente, elas adotaram parcelas desse programa, o que explica o êxito da estratégia imperialista que desvia as mobilizações para o pântano da democracia burguesa e da defesa do retorno ao capitalismo. A restauração, ela não obedeceu a um só método e não operou também um só ritmo. Temos, porém, que tomá-la em sua globalidade. Globalidade. O determinante é que, nesse processo, a fase de transição socialismo, que é a fase do Estado operário, ela retrocede brutalmente. Até porque a burocracia, ela deixou de ser o freio relativo à política restauracionista e se tornou sócia de sua aplicação. Em algum momento, Trotsky não descartou essa hipótese de que a burocracia, que era um freio relativo à restauração capitalista, ela deixasse de ser esse freio relativo e se tornasse sócia na aplicação de medidas de retorno ao capitalismo, de retorno ao sistema capitalista. Examinando o caso da ex-União Soviética, que foi o caso que ele conheceu, que ele viveu, conheceu, o Trotsky ele destacava que a burocracia refletia apenas a fase de transição entre dois sistemas de produção. Dois sistemas de produção e, evidentemente, de propriedade. O sistema capitalista e o sistema socialista. Ao deixar de refletir essa fase de transição, a burocracia descerrou o caminho, abriu o caminho de volta ao capitalismo. E por meio dele, o estado de transição retrocedeu ao sistema de produção e de propriedade tipicamente capitalista. Realidade que se constatou não só na URSS, mas em todo o leste europeu. Todo o leste europeu. Esse é o estado da arte, digamos assim. Esse é o estado da arte. Por isso, nos 30 anos dos episódios que redundaram no desaparecimento da União Soviética, os socialistas não têm por que comemorar.
a humanidade não deu um passo adiante, mas 2 passos atrás. No próximo programa, convido você a mergulharmos no significado da restauração capitalista. Esse será o próximo passo desse esforço de compreensão histórica, 30 anos depois da extinção da União Soviética. 26 de dezembro de 1991. Não é só uma data. Por trás dessa data tem todo um processo que vem antes, durante e depois. No próximo programa, discutiremos, digamos que, um outro elemento, um outro aspecto importante desse processo: o significado da restauração capitalista na União Soviética. Até o próximo programa.